Você vai ficar chocado com o que acaba de vazar. O verdadeiro motivo de Pedro não ser titular com Felipe Luiz está dando o que falar nos bastidores do Flamengo. Segura essa bomba porque o que vamos revelar agora pode mudar tudo no Mengão. Do Flamengo agora, professor Celso Nuzelt, essa semana, se eu não estou enganado, ontem, falávamos sobre o Pedro, sobre o imbróglio Pedro, e o professor pediu, você vai lembrar agora, professor, você falou, eu queria muito ver um mapa de calor do Pedro. Boa. Isso. Lembra disso? Que dizia mais do que a tela dos gols, porque a grande crítica é sobre como ele anda frio, né? Então tá aí, seu pedido atendido, professor Celso. Obrigado, pessoal. Mapas de movimentação do Pedro em 2024, ali no lado esquerdo, e em 2025 no lado direito. Tá vendo a diferença? Tá certo que a temperatura caiu em todo lugar, mas caiu muito mais pro jogo do Pedro, né? Qual que é a diferença? Ele está praticamente nos mesmos lugares, é a cor? Mas olha a cor. O que pode indicar também essa necessidade do centroavante, entre aspas, do estilo Felipe Luiz, se movimentar um pouco mais do que só ficar fixo ali dentro da quase pequena área, ele ali, né? É claro que ele atuou menos nessa temporada, então o mapa de calor da temporada passada, a lesão acontece ali acho que em setembro, né? Mais ou menos ali, a lesão dele, jogou muito mais, mas isso pode indicar que não tão fixo ali. Essa tela mata a charada. Pedro pressiona pouco, posses recuperadas por jogo pelos atacantes do Flamengo na temporada. Aí tem, é a média, né? É isso? É a média. Média por jogo. Bruno Henrique, 1,27, Cebolinha, quase a mesma coisa, 1,25 de média. Juninho, 1,05, Luiz Araújo já sobe para 2,09, Michael, 1,79 e o Pedro não chega a 1 a média, 0,88. Plata e Wallace Ian. Então, o Breler vai falar agora, ele já disse que essa tela mata a charada. Eu entendo, compreendo e, repito, quero ouvir o Breler, mas eu pergunto, e os gols marcados não contam? Não entram na equação? A facilidade para fazer gol? Ou para um atacante é mais importante roubar bolas do que fazer gol? Não, entram na equação, mas o que eu te pergunto é, o Flamengo do Felipe Luiz aqui, apesar da eliminação no Mundial, na sua visão, tá no caminho certo? É um time que joga bem? Sim. É um time que tem um futebol vistoso? Sim. Um time que marca muitos gols? Tem futebol vistoso, não teve contra o Bayern de Munique pelas dificuldades, pela força do adversário. O adversário era melhor. Contra o Chelsea teve tudo isso que você está dizendo. Então, e o principal, esse Flamengo do Felipe Luiz, além de jogar um bom futebol, é seguro defensivamente? Muitas vezes sim. Às vezes não. Por exemplo, contra o Central Córdoba não foi. Mas é isso. São exceções na temporada. No Campeonato Brasileiro, melhor defesa. Só sofreu 4 gols. Perfeito. Então, é um time equilibrado do Flamengo e o torcedor que olha para o Flamengo, olha, gostamos do trabalho do Felipe Luiz, precisa entender isso. O Flamengo só é equilibrado porque todos participam no momento defensivo. E o Pedro, de todos os atacantes do Flamengo, é o que menos recupera a bola. Todos os atacantes têm uma média superior a 1 nesse quesito. O Pedro é o único que tem uma média inferior a 1. Então, o Felipe Luiz olha para isso e faz essa balança também. Legal, o cara me entrega gols. Mas ele vai me entregar a recomposição que o Bruno Henrique tem? Ou ele vai entregar a dinâmica e a movimentação do Plata? Não vai. E aí o Pedro, se ele não se conscientizar disso, que ele também precisa ser importante no momento defensivo do Flamengo, ele vai continuar comendo do banco com o Felipe Luiz. Você sabia que essa empresa e essas daqui estão dando comissões apenas para você dar opiniões online? Isso mesmo. Eu vejo que é um equívoco tremendo. Se alguém da diretoria pensa que o Pedro é descartável, tá errado. Não é descartável. É um jogador que precisa continuar no Flamengo, que pode ser muito útil nessa temporada. Agora... Precisa aprimorar esse quesito. Eu não discordo do... Pode, não é possível? Pode, claro, mas eu não discordo do Felipe Luiz que ele seja alternativa, que ele não seja titular, porque o estilo de jogo que o Felipe Luiz propõe desde o fim do ano passado torna obrigatório que o atacante, que o centroavante, faça um trabalho de recomposição, que seja
intenso na hora que não tiver a bola. E isso o Pedro não é, desde os tempos do Fluminense. Foi para a Europa, foi para a Fiorentina, bateu e voltou, muito por conta dessa deficiência que ele tem. Então, para o Pedro, o dia que ele fala, olha, eu sou jovem ainda, eu tenho capacidade de correr, de competir, se ele se tornar um jogador mais intenso, aí ele passa a ser um atacante completo. Aí dificilmente ele vai ser barrado. Porque a qualidade com a bola é inegável. O talento que ele tem para preparar uma jogada, para servir um companheiro, eu diria que nenhum outro centroavante ou atacante do Flamengo tem. Mas falta o sem a bola. Talvez isso daí é inegociável no futebol de hoje. Atacante que não marca. É isso, o que eu falei e canso de repetir. Se o Harry Kane marca, se o Haaland marca, o Lewandowski marca, o Pedro não pode reclamar de ter de marcar. Ele tem de fazer isso, ele tem de acrescentar essa valência e essa virtude no jogo dele. Talvez no Brasil ninguém tenha essa capacidade que ele tem. E a questão é que os gols subiram, também tem jogado pouco, mas houve momentos na carreira em que com pouco tempo em campo ele entregava gols. E os gols também sumiram, porque naquela fase lá que enfiava meia dúzia no Juventude, goleou o Corinthians, acho também o Fortaleza, ninguém lembrava que o Pedro não voltava para marcar. Ninguém lembrava disso. Ele estava em todos esses jogos? Estava funcionando. Eu não me lembro. Acho que o último grande jogo dele foi contra o Corinthians, fora outras jogadas que não resultaram em gol e que foram maravilhosas ali saído do pé dele. Então, acho que é uma questão de autocrítica e ninguém está falando para ele passar a ser um marcador. Para ele agregar ao tudo de bom que ele já tem, isso não se ensina, um pouco mais de efetividade na frente. A gente vê o mapa de calor, não é uma questão de posicionamento. Ele está posicionado exatamente nos mesmos lugares de quando era mais intenso. Amigos da produção, pode colocar o mapa de calor de novo? Olha lá, você vai ver que é igualzinho. É igualzinho, é o mesmo Professor, lugar em que ele está. Explica para o fã de esportes, para fã de esportes que nos assiste, o que significam as diferenças de cor? A diferença é que lá ele está sendo mais intenso e lá aqui onde? não, à esquerda, no verde e amarelo. De 2024. E o azul está frio, é por isso que é um mapa de calor. Aquele azul é gelado, é abaixo da média 1, que o Breler falou. Só ele tinha abaixo de média 1. Ele está inclusive, ele está destoando dos demais companheiros de ataque. É aí que a coisa está pegando. Então, a gente falou isso aqui ontem, não é nada pessoal. O Felipe Luiz não é um técnico que trata as coisas para o lado pessoal. O Pedro só depende dele, é uma iniciativa dele. Prof, e tem aquela história, né? O centroavante não precisa voltar para marcar. O centroavante tem de estar ali dentro da área para fazer o gol. E aí, torcedor, você esperava por essa revelação? Agora que você sabe o motivo real, comenta aqui embaixo. Pedro merece ser titular com Felipe Luiz? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque tem muita bomba vindo por aí.